Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora da divergência na primeira turma, né? Vocês sabem, o Fux, até o momento que eu gravei esse vídeo, não votou ainda no caso da liminar lá da tornozeleira do Bolsonaro, as medidas cautelares contra o Bolsonaro que foram tomadas na sexta-feira, né? Isso é uma coisa estranha, porque ele alegou que estava gripado, por isso que não votou ainda, estava gripado e coisa e tal, mas a verdade é que o prazo termina hoje à meia-noite e ele não votou ainda. E eu tenho a impressão que o pessoal está ficando incomodado com isso, né? Porque se você olhar essa postagem da Daniela Lima aqui, ó, às vezes ficar de fora de uma lista de sancionados não é motivo de alívio, mas de vergonha. Para quem que é esse recado? Para quem que vocês acham que é esse recado? Porque, assim, é lógico que pode-se dizer que seria para o Cássio Nunes Marques e o André Mendonça, mas esses o pessoal já espera que eles ficariam de fora dessa lista, né? A minha visão é que é para o Fux, ou seja, há uma discrepância grande aí entre o Fux e o Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes, em última análise, quer que o Fux vote nesse negócio, confirme a turma para todo mundo, votação unânime, todo mundo concordou com aquele absurdo jurídico que foram as cautelares contra o Bolsonaro, né? E o Fux deve estar pensando assim, caramba, um voto que não vai fazer diferença, porque já tem 4-0 mesmo, já vai, né, já aconteceu a coisa toda, já botaram a decisão com o Bolsonaro e coisa e tal. O que ele vai fazer? O que vocês acham que ele vai fazer? Ele pode votar junto com a turma, beleza, não quer dizer necessariamente que ele vai ser sancionado imediatamente, mas aumenta muito a chance dele ser sancionado. Ele pode votar contrário ao Alexandre de Moraes, o Alexandre de Moraes vai ficar muito chateado com ele com isso, mas não vai mudar nada, né? Ou ele pode nem votar. Agora, tem uma outra coisa que ele pode fazer, que é ele sugerir jogar isso para o plenário. Isso seria uma bomba nuclear na primeira turma. Vamos entender esse caso aqui. Essa notícia foi sugerida por Peter de Olho no pacotão lindo do Trump, Desculpa Trump se espirrar saúde e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então tá aqui, né? Até o momento que eu estou gravando esse vídeo, não temos o voto do Fux ainda, né? No dia 19, no sábado, aqui, o Estado de Minas noticiou aqui, ó, Bolsonaro de tornozeleira. Por que Fux ainda não votou sobre as cautelares? Todo mundo já tinha votado. Os outros 4 ministros já tinham votado. Alexandre de Moraes, é óbvio, ninguém esperava outra coisa. O Zanin e o Dino, imediatamente em seguida, votaram também, porque é lógico, são esquerdistas, são petistas, né? A ministra Carmen Lúcia demorou algumas horas, mas acabou indo lá e votando também, seguindo o relator. O Fux, até esse momento, estamos na segunda-feira, dia 21, o prazo termina hoje às 23h59, então hoje até o último minuto do dia é o prazo para o Fux votar. Isso é uma votação no chamado plenário virtual, né? Então aqui no dia 19 estavam falando aqui, ó, o ministro está gripado, pô, é por isso que ele não votou ainda, ele está gripado. Ele vai votar até segunda-feira, segundo está dizendo aqui, né? Os ministros da primeira turma já formaram maioria para chancelar a decisão do Moraes. 3 deles, Flávio Dino, Cristiano Zanin e Carmen Lúcia, seguiram o relator. Mas ainda há expectativa sobre a manifestação do Fux, o último a votar. O julgamento segue no plenário até segunda-feira, né? De acordo com o regimento da corte, os ministros não são obrigados a formalizar o seu voto. Eles podem ficar como ausente, não votou naquilo ali, né? Ausente na votação. Nesse caso, como já tem 4 votos a favor das cautelares, né, então seria válida a cautelar de qualquer forma. E, de novo, e mesmo que o Fux vote agora, se ele votar não, dizer não, discordo disso, não concordo com isso daí, ele não mudaria nada, porque continuaria válido, foram 4-1, né? Então, assim, tem várias hipóteses que podem acontecer aqui, né? Aqui, ó. Nos últimos meses, Fux tem se notabilizado por divergir pontualmente da conclusão de Moraes nos julgamentos envolvendo os réus do 8 de janeiro. O Fux está naquela situação que eu já falei para vocês, de muita gente lá no STF. Não é que não queira prender Bolsonaro. Todo mundo lá na alta cúpula do STF quer prender Bolsonaro. Todo mundo ele tá doido para prender Bolsonaro porque quer reviver o PSDB e coisa e tal. Aquela coisa que eu já falei para vocês. Todo mundo quer isso, mas a questão não é isso. A questão é que o pessoal começa a olhar para o que o Alexandre de Moraes está fazendo e ver que o cara tá deixando muito rabo, né? Deixando muita ponta solta por aí, tá fazendo muita besteira. E isso vai acabar prejudicando mais adiante. Então, assim, eles queriam prender Bolsonaro do mesmo jeito, mas queriam uma coisa mais cuidadosa. Pô, Xandão, não precisa também ficar perseguindo o Alan dos Santos, perseguindo o Oswaldo Eustáquio. Pô, esse negócio, né? Ficou muito evidente os erros do Alexandre de Moraes, né?
Então, o que está acontecendo com o Fux, eu vejo mais nesse sentido do que qualquer outra coisa. Não é que ele não queira prender o Bolsonaro, não. Ele quer, mas a questão é que ele queria que fosse uma coisa... Né? Ele olha para o que está acontecendo e vê, pô, dava para prender o Bolsonaro sem fazer todas essas porqueiras que o Alexandre de Moraes está fazendo, com um devido processo legal, com um processo mais razoável. Ah, ia levar alguns anos e coisa e tal, mas por que diferença faz? O Bolsonaro vai estar inelegível em 2026, já está inelegível ano que vem por conta daquela decisão dos embaixadores, né? Que é uma decisão absurda, tá? Eu acho um absurdo o Bolsonaro não concorrer em 2026. Mas a verdade é que ele já está inelegível nesse momento. Então, para que precisa prender o cara agora? Pô? Faz um processo mais calmo e coisa e tal. É que o Alexandre de Moraes sabe que ele não tem muito tempo para prender o Bolsonaro. Né? Ele tem que prender agora, porque primeiro que muito provavelmente a direita vai voltar em 2026 e a pressão para reverter essa coisa toda vai ser muito grande. Então ele quer prender Bolsonaro a qualquer custo o mais rápido possível. Mais do que isso, meramente chegando perto das eleições já vai ser difícil ele fazer qualquer coisa devido à pressão política a favor de Bolsonaro. Quem tem voto no Brasil é só Bolsonaro. Então ele vai sofrer muita pressão política. Né? O Fux, então, tá nessa briga. Ele queria prender Bolsonaro também, pô, mas desse jeito tá ficando muito feio. E realmente, eles estão jogando o nome do STF no lixo, né? Aqui no Brasil, é lógico, se você perguntar para o pessoal da extrema esquerda, se você perguntar para o pessoal da isentosfera, né, não que tá certo, Xandão, salvador da nossa, entre aspas, democracia, né? O, entre aspas, salvador da nossa, entre aspas, democracia, né? Mas qualquer pessoa normal, neutra, que olhe para esse processo, vê que isso daqui tá um queijo suíço, que eles estão querendo muito condenar Bolsonaro a qualquer custo, sem nenhum levantamento, sem nada, não tem nada nesse processo de realmente de golpe do Bolsonaro, né? Então o Fux está incomodado com isso. Então, pois bem, então isso é o que segue isso aqui, né? Então o Fux está demorando, estava gripado, desculpa aí patrão, estava ruim, estava gripado e coisa e tal. E aqui, ó, hoje deu essa notícia, o Fux tem até as 23h59 para votar sobre as medidas contra Bolsonaro, é o único que ainda não se manifestou, e você lembra que, segundo a lista que foi divulgada, ou uma das listas, tá? Porque ninguém sabe qual é a lista real de quem foi sancionado ou não, né? Em tese, estão sancionados todos os ministros do STF, com exceção de 3, o Cássio Nunes, o André Mendonça e o Luiz Fux. O Fux estaria de fora dessa sanção por enquanto. Então o Fux, se quiser, amanhã ele pode ir para Disney, ele pode ver o Pateta, pode ver o Mickey, pode dar um beijo na Minnie, pode fazer o que ele quiser lá na Disney, né? E, de novo, eu tô falando essas coisas de forma irônica, né? Eu quero dizer, pode ir para os Estados Unidos, pode fazer um monte de coisa lá nos Estados Unidos. Mais do que isso, lembra que essa decisão do governo Trump, ela é ruim para o STF, não apenas porque ela impede o pessoal de viajar para os Estados Unidos. Isso é chato? Isso é chato pra caramba. Pergunta pro Gabeira, pergunta pro Zé Dirceu. Você sabia que o Zé Dirceu e o Gabeira, até hoje, não podem viajar para os Estados Unidos? Sabe por que isso? Desde a época lá de 64, quando eles sequestraram um embaixador americano aqui no Brasil, né, teve esse caso todo, o Gabeira e o Zé Dirceu perderam o visto deles americano e estão numa lista de exclusão lá. Esses dois não vão morrer sem ver o Mickey. Nunca vão poder ir nos Estados Unidos, né? E lógico, dá para a pessoa viver a vida dela sem ir nos Estados Unidos, entendeu? Aliás, a maior parte da população brasileira nunca vai aos Estados Unidos. Então, assim, dá para você viver sem isso, mas não tenha dúvida, é ruim, né? E, de novo, e o pior dessa decisão é que é uma decisão dizendo que você está errado, né? O que os Estados Unidos está fazendo, o que o Trump está colocando com essa decisão é que, olha, a decisão do STF está errada. E ele tem razão em falar isso. Ele está fazendo isso. Muita gente quer vender a ideia de que não é porque ele gosta do Bolsonaro, ele está forçando a barra porque ele gosta do Bolsonaro. Mas a verdade é que se fosse realmente, se o Bolsonaro realmente tivesse tentado um golpe aqui no Brasil, o Trump é amigo do cara da Coreia do Sul também. Você viu o Trump mexendo um dedo para tentar ajudar o cara da Coreia do Sul lá que deu um golpe lá na Coreia do Sul? É lógico que não, porque o cara da Coreia do Sul de fato deu um golpe, não tem como defender o cara. O cara foi na televisão e falou, olha só, tá dissolvido o Congresso e as redes de televisão têm que responder para mim agora e eu chamo o Congresso para chamo o Exército para cercar o Congresso e tá proibido greve, tá proibido um monte de coisa. Isso é um golpe. Deu errado. Ele acabou preso, tá preso lá. O Trump moveu um dedo para ajudar o cara lá da Coreia do Sul, que é amigo dele também? É lógico que não, porque lá não tem o que dizer, lá tá errado mesmo, lá o cara realmente deu um golpe. Aqui no Brasil tá mais do que evidente que Bolsonaro não deu golpe nenhum, que tá sendo perseguido, né? E aí, ou seja, esse que é o ponto. A questão não é nem tanto viajar para os Estados Unidos ou não. É você ter a certeza de que você vai ser visto como uma pessoa que está correta. O Fux ainda tem essa possibilidade de ser visto como uma pessoa que está correta, que lutou contra esse processo absurdo que está se instaurando no STF, né?
Mais do que isso, a gente está falando por enquanto do visto, mas já se sabe que há discussão sobre lei Magnitsky. Lei Magnitsky é pesado, tá? É uma coisa muito dolorosa para quem participa disso daí. E mais uma vez, agora é a hora da decisão do Fux. O Fux tem até a meia-noite de hoje para decidir o que ele vai fazer. O que ele vai fazer? Não sei, mas parece que o Alexandre de Moraes não está gostando. Lembra? Quem fala com a Daniela Lima é o Alexandre de Moraes e o Gilmar Mendes. Sempre que a Daniela Lima fala com um negócio assim, um ministro da corte me falou, não sei o que lá. Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes, né? Às vezes eu acho que o Barroso também fala com ela, mas é um desses dois principalmente. É a galera do PSDB. É a galera PSDB, da isentosfera que fala com ela, né? Aí ela botou essa postagem aqui, ó. Às vezes, ficar de fora de uma lista de sancionados não é motivo de alívio, mas de vergonha. A nossa Constituição é sábia, deu vitaliciedade a alguns detentores de seu cargo para que suportassem o peso de não sustentar ossos, mas instituições. Um país que se julgue sério é obrigado a defender as suas. Elas não ocupam elas são maiores que os homens que temporariamente as ocupam. Volto de férias e me solidarizo com aqueles que respeitam o Brasil. Então, supostamente, foi a Daniela Lima que falou isso daqui. Mas está mais do que óbvio que isso daqui foi recado do Alexandre de Moraes para o Fux, né? Ou seja, de novo, pode ter sido um recado para o Cássio Nunes e para o André Mendonça? Não, porque eles já sabem dos dois. Os dois estão ali no STF, mas enquanto eles são minoria, né? O pessoal deixa eles quietos ali, né? Em algum momento vai ser mais complicada a coisa. Quando tiver a maioria da direita, a coisa vai mudar. Mas por enquanto eles são minoria, o pessoal não se preocupa com ele. A questão é o Fux. E aí o Fux pode ser um problema. Por quê? Porque o Fux pode fazer 3 coisas nessa história. Aliás, 4 coisas nessa história. Ele pode, primeira coisa, ele pode simplesmente não votar. Pode chegar da meia-noite, ele não votar. Talvez essa seja a melhor coisa se ele realmente não quer se comprometer, porque dessa forma ele não se compromete nem com o Alexandre de Moraes e nem com os Estados Unidos. Ele fala que, pô, foi mal, estava gripado, sabe como é que é? Pô, já teve tão gripado que tu não consegue no computador e apertar uma tecla assim, dizendo sim ou não, né? Porque basicamente esse voto, aliás, porque ele nem precisa fazer isso, né? É só ligar para o assessor dele, ô fulano, assessor, vota aí para mim aí no plenário lá, né? É assim que esse pessoal faz. Esse pessoal não senta no computador igual gente normal e digita as coisas, não. Eles mandam os assessores fazer, né? Mas enfim. Mas ele dá desculpa. Não, tava gripado, pô, foi mal pra caramba, tava espirrando o tempo todo, aí, porra, não votei. O que acontece com isso? Não muda nada, mas ele se preserva nessa história. Isso, ele deixa o Alexandre de Moraes chateado, mas se preserva nessa história. Outra possibilidade, ele pode votar não. Ele pode votar e dizer, olha só, discordo desse voto, acho que está errado, não gostei disso daqui, acho que está injusto, que não é cabível e não sei o que lá. Isso vai irritar ainda mais o Alexandre de Moraes e vai ganhar pontos com os Estados Unidos. Ele vai ganhar ponto com os Estados Unidos, vai começar a se apresentar para o mundo como o defensor, o cara que não está contra Bolsonaro nessa história. E isso, olha só, isso estrategicamente pode ser uma coisa boa até para o STF, tá? Por que eu digo isso? Porque no final das contas tira um pouco a ideia de que o STF está perseguindo o Bolsonaro absolutamente. Olha só, tem até um juiz que decide as coisas lá, que dá voto contrário, não sei o que lá, né? Só que isso para o Alexandre de Moraes é muito ruim, porque, lembra, o Alexandre de Moraes está preocupado principalmente com o público interno, não com o público externo. Isso melhora a imagem do STF lá para o público externo, porque mostra um tribunal com indícios de ser um tribunal de verdade, em que há discordância e coisa e tal. Mas aqui no Brasil, o Alexandre de Moraes quer unanimidade, é por isso que está na primeira turma, porque ele quer que todo mundo condene o Bolsonaro nesse negócio, né? Então, isso é uma outra possibilidade. Tem uma terceira possibilidade, que é ele votar sim, ele acompanhar o relator. Ele pode também votar contra o Bolsonaro. Aí é aquele que acontece, ele vai ganhar o apoio do Alexandre de Moraes, vai ganhar o apoio da corte, mas talvez nunca mais possa ver o Mickey, nunca mais possa ver a Minnie, vai ser jogado junto com todo o resto do STF nesse mesmo sopão que está rodando aí, né? É exatamente, o Alexandre de Moraes quer isso, ele quer que vote e vote de acordo com eles. Tem que votar junto com todo mundo. Você prometeu me ajudar, o Fux. Se você não votar, vai ficar feio, né? Agora, existe uma outra possibilidade, uma quarta possibilidade, que eu acho menos provável, mas que eu adoraria que acontecesse, que é o Fux não apenas divergir, como pedir para subir isso para o plenário. De novo, isso é algo que, assim, ele pode fazer, ele pode pedir para subir para o plenário. Dizer que esse caso é um caso que requer detalhes, que não está muito bem resolvido, que é preciso que toda a corte dê a opinião sobre isso, e o Alexandre de Moraes certamente não iria gostar desse tipo de coisa. Isso seria muito pior nesse caso. Primeiro, seria pior para o Alexandre de Moraes, que ficaria desmoralizado nesse caso.
seria pior para os outros ministros, porque todo mundo seria obrigado a botar o voto ali e confirmar, nunca mais vou ver a Disney, nunca mais vou ver o Mickey, né? Ou então voltar atrás e dar uma oportunidade de votar do lado certo, né? Enfim, no plenário seriam pelo menos 8-3, né? Supostamente, se os 3 que não estão sancionados votarem pelo Bolsonaro, os outros 8 votarem contra, né? Não mudaria nada, as medidas continuariam valendo, mas repara como é que é toda uma outra preocupação, é todo um outro ponto, né? Eu não sei, eu torço por esse voto do Fux, mas eu não estou tão esperançoso assim não, tá? Eu sei que ele deve estar sofrendo pressão pra caramba. Essa pressãozinha, essa indiretazinha pela Daniela Lima aqui que o Alexandre de Moraes mandou pro Fux, todo mundo entendeu, né? A pressão lá dentro é muito maior do que isso no final das contas, né? Vamos ver qual vai ser a decisão. Estou curioso de ver qual vai ser o voto do Fux hoje. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.